Olá pessoal, tudo bem? Professor Cleverson, vamos para uma aula de matemática. Eu sei que agora todo mundo vibrou porque gosta de matemática, todo mundo adora matemática, né? Espero que estejam todos bem, se cuidando nessa quarentena, todo mundo em suas casas, não indo brincar com o amiguinho, não indo na casa do vovô e da vovó, né? E todo mundo bem. Logo vai passar, logo estaremos juntos. E o professor está morrendo de saudade de vocês, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Na semana que a gente parou as aulas, algumas turmas eu tive mais aulas em uma turma do que nas outras. Então as turmas não estão exatamente no mesmo conteúdo. Então, mas eu vou começar onde todo mundo tem, que é o quadro do exercício 1 da página 413, que é a classificação dos poliedros. Esse quadro, quem estava nas minhas últimas aulas, a gente preencheu ele. Para quem faltou, ele está aí preenchido, tá? Completem esse quadro aí na apostila de vocês. Olhando ali sempre na página, página 413, exercício 1. O que a gente fez nesse quadro? A gente preencheu número de vértices, números de faces e números de arestas de paralelepípedo, pirâmide de base quadrada, cubo, prisma de base triangular, prisma de base pentagonal e pirâmide de base triangular. Então, para quem faltou e não estava nas últimas aulas, preencham, tá, esse quadro aí para a gente continuar, beleza? O quadro aí a turma SD e a turma MA, ON e CP já fizeram. Então vamos agora para o exercício 2. O exercício 2, a turma da SD e a turma da CP também já fizeram. A partir daqui, MA e ON não tem. Então vamos lá. O exercício 2 na página 413, ele fala o seguinte para a gente. Dois poliedros do quadro recebem o nome de prisma. Que características eles têm em comum? Então aqui a gente, nesses exercícios, estamos vendo as teorias. Então ele fala ali, dois poliedros do quadro recebem o nome de prisma. Então no quadro anterior, qual recebe o nome de prisma? Prisma de base triangular e prisma de base pentagonal. Que características eles têm em comum? Eles apresentam duas faces idênticas, triangular num caso e pentagonal do outro, e todas as outras faces são retangulares. Ou seja, no prisma eu tenho sempre uma base superior e uma base inferior. Não importa se ele é pentagonal, triangular, mas ele sendo um prisma, ele vai ter sempre uma face embaixo e uma face em cima, ou seja, superior e inferior. E todas as outras faces, ou seja, as faces laterais, são retangulares. Então eles apresentam duas faces idênticas. Uma vai ser triangular e a outra pentagonal. Por que triangular? Porque tem 3 lados. E por que pentagonal? Porque tem 5 lados. Porém, tem face superior e inferior. Exercício 3. O exercício 3 fala o seguinte: dois poliedros do quadro recebem o nome de pirâmide. Que característica eles têm em comum? Então agora ele está perguntando das pirâmides que a gente tem lá no quadro. A gente tem a pirâmide de base quadrada e temos também a pirâmide de base triangular. Temos essas duas. E quais são as características? Eles apresentam uma face que é a base da pirâmide. Triangular no caso e quadrado no outro. E todas as outras faces são triangulares com um vértice em comum. Ou seja, no prisma a gente viu que ele tem duas faces em comum, a superior e a inferior. Já na pirâmide, eles apresentam uma face só, e essa face é a base da pirâmide, que é a base inferior da pirâmide. Aí não importa se ela é
triangular, quadrado. O importante é que ela tenha uma única face, que é a base. Aí você vai classificar ela conforme a quantidade de lados que ela tem nessa base. Triangular, porque tem 3 lados. E quadrado no outro, porque ela tem 4 lados. E todas as outras faces são triangulares com uma vértice em comum. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente ainda nessa aula, e vocês vão conseguir ver certinho o que está falando, esse exercício 2 e o exercício 3, a diferença de um para o outro. Exercício 4. Você classificaria o paralelepípedo como prisma ou pirâmide? Justifique sua resposta. Então eu citei ali no 2 que o prisma ele tem 2 faces, uma inferior, ou seja, uma embaixo, e uma superior, em cima. E a pirâmide no exercício 3, nós respondemos ali que ela tem uma única face inferior, que é a base da pirâmide. Aí ele pergunta, o paralelepípedo. Olhando lá para trás na apostila, na página 406, nós temos ali o prisma e temos ali uma pirâmide. E logo abaixo dele tem um paralelepípedo. Então você acha que o paralelepípedo é um prisma ou ele é uma pirâmide? Olhando para o paralelepípedo, nós olhamos e vemos que ele tem 2 faces, uma inferior e uma superior, ou seja, tem uma face em cima e tem uma face embaixo. Então o prisma ele é comparado, o paralelepípedo ele é comparado com um prisma. Então 4, olhando ali, ele não tem uma face superior e uma face inferior. Se ele tem essa face inferior, ele é um prisma. Por quê? Ele não pode ser uma pirâmide porque não tem faces triangulares também. Então 2 características para ele ser um prisma. Ele tem face inferior e superior. E para ele ser uma pirâmide, ele teria que ter as faces triangulares. E olhando no prisma, ele não tem a face triangular, né? Ele tem uma face retangular, certo? Continua. Exercício 5. Tente imaginar um poliedro que não seja um prisma nem uma pirâmide. Discuta com seus colegas o poliedro que imaginou e verifique se de fato ele não é um desses dois. Depois faça o desenho. Essa sim, a gente está na sala de aula, então ela é uma resposta pessoal, onde vocês iriam interagir entre os colegas. Como está cada um na sua casa, isso aqui será uma resposta pessoal. Assim que voltarmos às aulas, eu confiro essa resposta na apostila de vocês, tudo bem? Agora, indo para a página 414, vamos começar a estudar os prismas, né? A gente vimos algumas teorias e agora a gente vai começar a estudar as teorias e as características do prisma. Então acompanhe ali na página 414 o estudo dos prismas. A partir das observações que você fez na sessão anterior sobre os prismas, vamos agora sistematizar as principais características desse tipo de poliedro. Para isso, considere o prisma desenhado a seguir entre 2 planos. Então eu tenho ali a imagem do prisma. Na apostila também na página 414 vocês têm essa mesma imagem. E olhando ela ali, ó, a gente vai olhar algumas características dela. E já fala que está entre 2 planos. O que seria esses 2 planos? É esse desenho, esse retângulo em verde. Então ele tem o plano superior e o plano inferior. E vamos para o exercício 1. As faces retangulares do prisma acima são chamadas de faces laterais. Quantas faces laterais esse prisma possui? Agora a gente tem que analisar o que? As faces laterais e as faces superiores e inferiores, que são chamadas de bases. Então o exercício 1 ele pede para a gente falar quantas faces laterais existe nesse prisma.
Então eu vou contar só as faces. O que são faces? As faces é o rosto, né? Então quantos rostinhos eu consigo só na lateral desse prisma? Então, possui 7 faces laterais. Então se eu for contar ali só o que é face lateral, eu vou ter 7 faces laterais. Eu não posso, quando falo em faces laterais, eu não posso contar nem a base inferior e nem a base superior, só a lateral do objeto de estudo, tudo bem? E o exercício 2. O exercício 2, as duas faces desse prisma que não são retangulares são chamadas de base. Quantos lados o polígono correspondente às bases desse prisma possui? Então agora ele está falando das bases. A base são as únicas que não é retangular, igual às laterais, e ela tem uma quantidade específica de lados. Olhando para esse prisma, quantos lados possui a base desse prisma? A base inferior ou a base superior? Se formos contarmos também quantos lados tem, 7 lados. Então cada base do prisma da ilustração é um polígono de 7 lados. O exercício 3. O exercício 3, que relação podemos estabelecer entre o número de lados do polígono e a base de um prisma qualquer e o número de faces laterais desse prisma? Então ele está falando o seguinte: que relação que a gente podemos entender aí, estabelecer entre o número de lados da base e o número de faces laterais? Então que em todo prisma o número de faces laterais é igual ao número de lados do polígono de suas bases. Ou seja, a quantidade de faces laterais que eu tenho é a mesma quantidade dos lados da minha base, seja ela inferior ou superior. Agora uma observação aí para vocês. Logo abaixo do exercício 3, tem lá, ó, pegue o marca-texto e grife o texto que está dentro do retângulo de bolinhas amarelas. Então ali na apostila de vocês, no final da página 414, vocês têm ali um retângulo, e esse retângulo tá de bolinhas pequenininhas amarelas. Grifem todo esse texto que está dentro desse retângulo, que começa ali: um prisma é um poliedro que possui duas faces chamadas de base, que são polígonos idênticos localizados em planos paralelos, todos os demais faces retangulares que são faces laterais. Então grifem esse texto aí, tudo bem? Após grifar esse texto aí, pode guardar o marca-texto e vamos ver ali alguma teoria que está falando ali. Na figura foram destacados os planos em que estão localizadas duas bases do prisma. Esses dois planos são paralelos. O que são dois planos paralelos? Eles nunca vão se encontrar, certo? Vai estar sempre um em cima, um embaixo, um do lado, outro do outro, mas eles nunca se encontram. Aí tem o textinho que você grifou, e logo abaixo do textinho tem uma outra explicaçãozinha. O nome de um prisma é dado de acordo com o polígono de suas bases. Por exemplo, o polígono das bases do prisma que analisamos antes é um heptágono, pois apresenta 7 lados. Assim, trata-se de um prisma heptagonal. Ou seja, eu vou classificar ele como um prisma, e após eu classificá-lo como um prisma, eu vou olhar quantos lados ele possui. Nesse caso do prisma que estamos analisando, esse prisma possui 7 lados. Se ele possui 7 lados, ele vai se chamar um prisma heptagonal. Tudo bem? Estudo dos prismas. Agora na página 415, o exercício número 4. Quantas faces no total o prisma heptagonal possui? Qual a relação desse número com o número de lados do polígono das bases? Então agora ele quer saber quantas faces no total.
Anteriormente, nos exercícios ali, a gente viu quais são as bases e quais são as faces laterais. Agora ele quer saber as faces totais. Então, as faces totais do prisma nada mais é do que as minhas faces laterais mais as minhas bases. Ou seja, o prisma heptagonal possui 9 faces. Esse número é igual a 7 mais 2, ou seja, o número de lados do polígono das bases mais as duas bases. Ou seja, são as faces laterais, que dá 7 lados, mais as bases, inferior e superior. Se lateral eu tenho 7 e eu tenho duas bases, o meu total de faces será 9. O exercício 5. Quantas vértices o prisma heptagonal possui? Qual é a relação desse número com o número de lados do polígono das bases? O que é uma vértice? Lembrando, a vértice são as retas. As vértices são os pontos. Então, quantos pontos vai possuir esse prisma heptagonal? Esse prisma heptagonal vai ter vértices. Ah, professor, mas eu vou ter que ficar contando? Até hoje vocês aprenderam que aí eu vou lá contar, fazer os pontinhos, e quantos pontinhos vai ter vai ser a quantidade de vértices. A partir de agora vocês vão ver uma teoria nova, que você consegue achar o número de vértices sem precisar ficar contando. Então o prisma heptagonal, para quem contou, tem 14 vértices, é o correto. Só que eu não preciso ficar contando. Olha o que eu preciso fazer para descobrir a quantidade de vértices de um prisma. Esse número é igual a 2 vezes 7, ou seja, o dobro do número de lados do polígono de suas bases. Nós não contamos que ele tem 7 lados? Se ele tem 7 lados, é só eu multiplicar por 2, porque as vértices vão ser sempre o dobro da quantidade de lados do polígono. Então, se eu tenho 7 lados desse polígono da base, eu vou multiplicar por 2, que vai dar 14 vértices. Exercício 6. Quantas arestas o prisma heptagonal possui? Qual é a relação desse número com o número de lados do polígono das bases? Então aqui ele quer saber as arestas. Quantas arestas possui esse prisma heptagonal que a gente estava olhando a imagem dele lá na página 414. Lembrando que as arestas são as retas, né? E a junção das arestas vai formando as faces. E elas são formadas cada um com suas vértices. Tá? Então, quantas arestas o prisma heptagonal possui? Então a gente vai ver que, vou lá contar quantas retas tem nesse prisma. Até então vocês iriam lá e iriam contar. E na hora que vocês contassem, a resposta teria que dar 21. Porém, agora vocês vão aprender uma nova forma de vocês achar a quantidade de arestas sem precisar ficar contando elas lá no desenho. Então, o prisma heptagonal possui 21 arestas. Esse número é 3 vezes 7, ou seja, o triplo do número de lados do polígono de suas bases. Então, no exercício 5, para nós descobrirmos a vértices, eu tinha que pegar a quantidade de lados que possui a base desse prisma e multiplicar por 2, porque era o dobro. Já para descobrir quantas arestas possui um prisma, eu pego a quantidade de lados e multiplico por 3, porque a quantidade de arestas vai ser o triplo do número de lados do polígono de suas bases. Ou seja, se o triplo do número de lados, quantos lados eu tenho no prisma? Que a gente já achou, que são as faces laterais lá. São 7 faces. E as faces laterais é a mesma quantidade de lado da base. Então vai ter quantos lados essa base? 7. E para mim achar essas arestas, é só eu multiplicar por 3. Ou seja, 3 vezes 7, 21. Então aqui, algumas informações importantes para vocês aí dessas regrinhas.
sobre o prisma, tá? Lembrando que nós estamos estudando o prisma. Então, as bases. As bases são as faces inferiores e superiores. Polígono da base é a quantidade de lados que cada base tem. Faces laterais são as faces do lado. As faces totais são as minhas bases mais as minhas faces laterais. Para descobrirmos a quantidade de vértices que tem num prisma, é só eu pegar 2 vezes a quantidade de lados dessa base. Então, se o meu prisma, a base dele tem, por exemplo, 10 lados, eu vou pegar 2 vezes 10, então a quantidade de vértices será 20. Se eu for calcular para descobrir quantas arestas tem nesse prisma de 10 lados, vai ser 3 vezes 10, porque 10 é a quantidade de lado que tem a base. Então, 3 vezes 10 teria 30 arestas. E lembrando aqui que essas regras são para o prisma, tá? Somente para o prisma. Não vão confundir o prisma, as regrinhas do prisma, com as regrinhas da pirâmide que a gente vai estudar agora na sequência. Vamos lá para o estudo das pirâmides. Do mesmo modo que fizemos para os prismas, agora vamos investigar as principais características de uma pirâmide. Para isso, considere a pirâmide desenhada a seguir. Então, na página 415, vocês têm essa pirâmide aí desenhada e a gente já começa com o exercício 1. As faces triangulares da pirâmide acima são chamadas de faces laterais. Quantas faces laterais essa pirâmide possui? Então, no caso das faces laterais, é o mesmo caso das faces do prisma laterais. Ou seja, são quantos lados tem essa pirâmide, quantas faces, quantas carinhas tem essa pirâmide só nas partes laterais. Analisando, essa pirâmide vai ter quantas faces laterais? Ela vai ter 8. Vocês podem contar aí que vai dar 8 faces laterais. Lembrando que se está falando de faces laterais, eu só conto as faces, os rostinhos que eu consigo formar nas lateral da pirâmide. O exercício 2, identifique na figura o vértice comum a todas as faces laterais da pirâmide. Então, o que são as vértices? São os pontinhos que ligam as arestas, né? Então, se eu olhar nessa imagem aí, que está no slide aí para vocês, lá em cima, na parte superior, já está escrito lá onde que é essa vértice. A resposta está na imagem. Faça um ponto na ponta da pirâmide e escreva vértice comum às faces laterais. Então a resposta da 2 é aquela resposta em vermelho que está lá no cantinho, lá em cima, no superior da pirâmide. Ali é a vértice comum às faces laterais. Por que é a vértice comum às faces laterais? Porque todas as faces laterais vão se encontrar nesse único ponto. Por isso que é comum às faces laterais. Todas as faces laterais se encontram nesse ponto. Então façam lá uma bolinha e escrevam vértice comum às faces laterais. Virando para a página 416 da nossa apostila, vem o exercício número 3. A única face da pirâmide que não é triangular é chamada de base. Quantos lados o polígono correspondente à base dessa pirâmide possui? Então agora ele quer saber a base. Olhando o desenho da pirâmide da página anterior, nós notamos o quê? Que só tem uma base. Ao contrário do prisma que tinha 2 bases, uma inferior e uma superior. Então, analisando essa pirâmide, ela só tem uma única base. E essa base não é triangular. As suas faces laterais é toda triangular, ou seja, forma um triângulo. Já a base não. A base vai ter uma quantidade de polígonos. Então, a base dessa pirâmide é um polígono. A base dessa pirâmide é um polígono de 8 lados. Eu contando ali a base dela, quantos lados eu tenho,
me dá a quantidade de 8 lados. A resposta é o exercício 4. Que relação podemos estabelecer entre o número de lados do polígono da base de uma pirâmide qualquer e o número de faces laterais dessa pirâmide? Então ele quer saber o que a gente consegue estabelecer entre o polígono da base e o número de faces laterais. É o seguinte, que em toda pirâmide o número de faces laterais é igual ao número de lados do polígono da sua base. Ou seja, a mesma quantidade que eu tenho de faces laterais é a mesma quantidade que eu tenho de lados da base desse polígono. Continuando, a partir das observações que você fez, podemos descrever uma pirâmide como se segue. Então peguem novamente o marca-texto e grifem o texto que está dentro do retângulo de bolinhas amarelas, que está com o seguinte texto, tá? Vocês vão grifar essa parte. Uma pirâmide é um poliedro no qual uma das faces chamadas de base pode ser um polígono com um número de lados qualquer, e todas as demais faces são triângulos que possuem uma vértice em comum, chamado de vértice da pirâmide. Esses são as faces laterais. Então grifem esse texto que está dentro desse triângulo de bolinhas amarelinhas. Guardem agora o marca-texto, tá? Assim que vocês grifarem, continuemos. O nome de uma pirâmide é dado de acordo com o polígono de sua base. Por exemplo, o polígono da base da pirâmide que analisamos antes é um octógono, pois apresenta 8 lados. Assim, trata-se de uma pirâmide octogonal. Ou seja, no mesmo caso do prisma, é o caso da pirâmide para a gente classificar. Vamos classificar ela como prisma e vamos analisar quantos lados tem esse prisma. Dependendo da quantidade de lados da sua base, vamos classificá-los de uma forma. Do mesmo jeito, vamos classificar as pirâmides. Vamos classificar a pirâmide e após analisar, não, isso é uma pirâmide. Como que vai ser chamada essa pirâmide? Vai depender da quantidade de lados que tem a sua base. 5. Quantas faces no total a pirâmide octagonal possui? Qual é a relação desse número com o número de lados do polígono da base? Então, analisando, eu quero saber agora quais são as faces totais. Eu já achei que as faces laterais são 8. E a soma das minhas faces totais são minhas faces laterais mais a base. Se minhas faces laterais são 8 e eu tenho uma base na pirâmide, a pirâmide octagonal vai possuir quantas faces? Vai possuir 9, porque esse número é igual a 8 mais 1. É o número de lados do polígono da base mais uma base. Ou seja, é a quantidade de lados que eu achei que são 8 faces laterais mais uma base que é a base inferior. O exercício número 6 pergunta: quantas vértices a pirâmide octagonal possui? Qual é a relação desse número com o número de lados do polígono da base? Então ele fala agora quantas vértices vai possuir uma pirâmide octagonal. Para mim lá contar, vou quantas vértices vai dar, quantos pontinhos. Não preciso. A partir de agora, vocês fazerem o seguinte: a pirâmide octagonal possui 9 vértices. Esse número é igual a 8 mais 1. Ou seja, ele supera em uma unidade o número de lados do polígono da sua base. Então, numa pirâmide, para mim achar a quantidade de vértice, é só eu pegar a quantidade de faces laterais mais 1. Ou seja, uma pirâmide ela vai ter a mesma quantidade de faces e a mesma quantidade de vértices. O exercício 7. Quantas arestas a pirâmide octagonal possui? Qual a relação desse número com o número de lados do polígono da base? Então agora ele quer saber as arestas, ou seja, as retas. Quantas retas possui? Quantas arestas possui
e essa pirâmide octagonal. Eu não vou lá contar quantas retinhas vai ter na minha pirâmide. Basta eu fazer 2 vezes a quantidade de faces laterais que eu tenho, ou a quantidade de lados que eu tenho. Se essa pirâmide octagonal possui 8 lados, se ela é octagonal, ela tem que ter 8 lados. Para mim saber a quantidade de aresta, basta eu multiplicar por 2. Ou seja, essa pirâmide octagonal vai possuir 16 arestas. Esse número é igual a 2 vezes 8, que é o dobro de número de lados do polígono da sua base. Então, se o polígono da base tem 8 lados, é só multiplicar por 2, que eu vou achar a quantidade de arestas. Importante no estudo das pirâmides, preste atenção nessas regrinhas. O que são as bases? A base da pirâmide são a face, no caso é a face que sustenta a pirâmide. Os polígonos da base é a quantidade de lados que cada base tem. Então aqui é praticamente a mesma coisa do prisma. Porém a pirâmide vai ter uma face, uma base, né? Vai ter uma base, e o prisma terá 2 bases. E polígonos da base é a quantidade de lados que vai ter cada base. As faces laterais, assim como no prisma, são as faces do lado. As faces totais vai ser a base mais as faces laterais. As vértices de uma pirâmide. As vértices de uma pirâmide é a quantidade de lados da base, ou seja, quantos lados tem minha pirâmide, mais 1. E coincidentemente, as faces totais vai ser igual às vértices. E para mim calcular as arestas, é só eu pegar 2 vezes a quantidade de lados da base. Ou seja, se minha base tiver 15 lados, eu vou pegar 2 vezes 15, que vai dar 30 arestas. No caso que nós estudamos e analisamos anteriormente, ele tinha 8 lados. Então 2 vezes 8, eu vou ter 16 arestas. Lembrando, né, que essas regras são para a pirâmide. A partir daqui, desse exercício aí, que está a tela aí para vocês, na página 417, ele se chama exercício 3, e esse exercício 3 temos o exercício 1. Nenhuma turma chegou nele até agora. Até o exercício anterior, tinha turma que já tinha feito, por eu ter tido mais aulas na semana com a turma, porque a semana foi parada pela metade. Então, a partir de agora, ninguém fez esses exercícios. Eu vou fazer esses exercícios com vocês, tá bom? Para vocês realizarem atividades depois. Então, temos ali. O quadro a seguir traz os nomes dos polígonos de 3 a 10 lados. Então, eu tenho o desenho ali. Então, eu tenho número de lados e o nome do polígono. Então, dependendo da quantidade de lados que esse polígono tem, ele vai ser classificado, ele vai ter um nome. Aí vem ali. Então, por exemplo, se o meu número de lados for 5, ele vai se chamar pentágono. Por exemplo, se ele tiver 9 lados, ele vai se chamar heniágono. Se ele tiver 10 lados, ele vai se chamar decágono. Então, consultando o quadro, relacione os sólidos representados abaixo com os nomes indicados após as figuras. Então, vamos analisar a figura da letra A. A figura da letra A, ela tem quantos lados? Se vamos contarmos ali, quantos lados eu tenho nessa figura da letra A da página 417? Acompanhe aí na apostila, olhando ela ali, podemos contar que ela tem quantos lados? Contando, eu vou ter 3 lados. Olhando na tabelinha, se esse desenho tem 3 lados, ele vai se chamar um triângulo, certo? Então, o nome do polígono é um triângulo. Agora, analisando essa figura da letra A, eu já sei que ela tem 3 lados e é um triângulo. Como é o nome dessa figura?
ela é um prisma ou ela é uma pirâmide? Agora aqui a gente vai usar o conceito que olhamos as teorias lá atrás. Revisando, para ser um prisma, ela tem que ter duas bases, uma inferior e outra superior. Analisando essa figura da letra A, ela tem uma face inferior e uma face superior? Sim, né? Ela tem. Então ela vai se chamar prisma. E se ela tem três lados, triângulo. Então a resposta para a letra A é um prisma triangular. Agora vamos analisar a B. A B, ela é um prisma ou ela é uma pirâmide? Então, para mim saber a base para ser prisma ou ser pirâmide, prisma tem que ter duas bases. Pirâmide só tem uma base. Olhando a letra B, podemos concluir que ela só tem uma base. Então, com certeza, ela vai ser uma pirâmide. Agora eu tenho que olhar a quantidade de lados que eu tenho nessa pirâmide para mim descobrir como ela é classificada nesse polígono. Contando ali a quantidade de lados dessa pirâmide, eu vou conseguir localizar quantos lados nessa pirâmide. Eu vou conseguir 4 lados. Se é 4 lados, eu tenho o nome dela que se chama quadrilátero. Porém, na hora que transforma ela numa pirâmide, ela se transforma em quadrangular. Então seria a última opção, lá a letrinha B. Analisando a letra C. A letra C, temos duas bases. Olhando para ela, temos, né, duas bases. Se temos duas bases, eles com certeza será um prisma. Agora eu preciso contar quantos lados possui esse prisma. Contando ele, olhamos que ele tem 5 lados. Se ele tem 5 lados, ele vai se chamar pentágono, olhando na tabelinha lá em cima. 5 lados será um pentágono. Ou seja, prisma pentagonal. Analisando a letra D. A letra D, eu tenho duas bases ou eu tenho uma base? Olhando a letra D, eu vou ver que ele só tem uma base. Se ele só tem uma base, significa que ele com certeza será uma pirâmide. Agora eu preciso olhar quantos lados possui essa pirâmide. Contando os lados dessa pirâmide, eu vou ter 3 lados. Se possui 3 lados, olhando na tabelinha, ele vai se chamar triângulo. Se é uma pirâmide e triângulo, ele vai se chamar uma pirâmide triangular. Analisando a letra E. A letra E, eu tenho duas bases ou eu tenho uma base só? Se eu tenho uma base só, com certeza será uma pirâmide. Agora eu só preciso descobrir quantos lados tem a base dessa pirâmide. Contando os lados dessa pirâmide, eu vou descobrir que ela tem 5 lados. Se ela tem 5 lados, ela vai se chamar pentágono, ou seja, será uma pirâmide pentagonal. Analisando a letra F, eu tenho duas bases? Sim, eu tenho duas bases. Se eu tenho duas bases, com certeza será um prisma. Agora eu preciso descobrir quantos lados tem a base desse prisma. Contando a base desse prisma, eu vou conseguir 10 lados. Quando eu tenho o número de lados igual a 10, será um decágono, ou seja, será um prisma decagonal. O exercício 2. O exercício 2 considera as 3 planificações desenhadas a seguir. Então eu tenho a número 1, a número 2 e a número 3. Aí eu tenho do exercício 2A, uma dessas 3 planificações corresponde à superfície de um prisma.
o A1 fala o seguinte: qual é essa branificação? Então, analisando essas três figuras, quais delas pode se transformar num prisma? Primeiro, para ser um prisma, ela tem que ter duas bases iguais, uma que vai ficar superior e a outra inferior. Então, analisando essas duas figurinhas, essas três figurinhas, quais delas dá para formar um prisma que tem duas bases iguais, uma superior e uma inferior? Essa é a planificação 2, porque a 1 eu não consigo fazer, porque eu só tenho uma base e os outros são triângulos. O 2 eu tenho duas bases com retângulos, e o 3 eu não consigo formar, com certeza. A 2 pergunta o seguinte: quantas faces esse prisma possui, e quantas vértices e quantas arestas? Então, esse prisma vai possuir quantas faces? Então, ele quer saber o total de faces. O total de faces é todos os triângulos do 2 mais as duas bases. Ou seja, eu vou ter 7 faces. E quantas vértices? As vértices é só, lembrando da regrinha do prisma, é só eu pegar a quantidade de lados que esse prisma vai ter. Então, nessa planificação 2, qual será o meu lado? O meu lado será todos os retângulos. Porque os outros dois que estão ali separados são as bases. Então, eles vão ficar em cima e embaixo. E as minhas faces laterais são os retângulos, que são 5. Quantos lados terá esse meu prisma nas suas bases? Contando ali, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha base superior e inferior terá 5 lados. Para mim descobrir as vértices, eu faço 2 vezes 5. É o dobro, né, da quantidade de lados da minha base. Se minha base tem 5, eu vou multiplicar por 2, que vai dar 10 vértices. E a minha quantidade de arestas? Minha quantidade de arestas é fazer a mesma coisa. Eu vou contar quantos lados tem a base desse meu polígono, que são 5. Ao invés de multiplicar por 2, eu vou multiplicar por 3. Então, 5 vezes 3 serão 15 arestas. O exercício 2b fala assim: uma das 3 planificações correspondente à superfície de uma pirâmide. Uma das 3, então, representa uma pirâmide. A B1. Qual é essa planificação? Então, olhando ali, a gente já descobriu que a figurinha 2 é um prisma. A figurinha 1, para ela ser uma pirâmide, ela tem que ter uma base e o restante tem que ser formado por triângulos. Analisando essa figurinha número 1 aí, essa planificação, ela tem uma base? Tem, ela tem uma base. E todas as outras figurinhas são um triângulo? São. É a planificação 1. O B2. Quantas faces essa pirâmide possui e quantos vértices e quantas arestas? Então ele quer saber o total de faces dessa pirâmide. Ou seja, para mim saber o total de faces da pirâmide, é minha base mais os lados dessa pirâmide. Nessa pirâmide aí eu tenho uma base e quantos lados eu vou ter? Quantos triângulos eu tenho? Esses triângulos formam o lado dessa pirâmide. Então eu vou ter uma base e mais 5 pirâmides. Ou seja, o meu total de faces será 5 mais 1. No caso, e a quantidade de vértices? Olhando as regrinhas da pirâmide, a quantidade de vértice é a mesma quantidade das faces. Ou seja, será 6 faces e 6 vértices. E a quantidade de arestas? Arestas eu vou pegar a quantidade de triângulos que eu tenho e multiplicar por 2, porque é o dobro, né? Ou eu vou pegar a quantidade de base
a quantidade de lados da minha base, que se eu for contar minha base vai ter quantos? Vai ter 5 lados. Ou eu vou ter 5 triângulos. Eu vou pegar 2 vezes 5 será a quantidade de arestas. Só olhem ali que a resposta ali é a pirâmide possui 6 arestas na primeira ali, não é, tá? São 6 faces, 6 vértices e 10 arestas. O exercício 3. Uma professora de matemática do 6º ano inventou a tenda poliédrica, poliedro composto por um prisma e uma pirâmide de bases iguais, cujo formato lembra uma tenda. Na figura está representada uma tenda poliédrica pentagonal. Se é pentagonal, tem quantos lados, olhando na tabelinha da página 417? Tem 5 lados. Então, o exercício 3A. Determine o número de faces, vértices e arestas da tenda poliédrica pentagonal. A tenda poliédrica pentagonal possui 11 faces, 11 vértices e 20 arestas. Porque eu tenho um triângulo ali em cima, né? Se eu tenho um triângulo, então a tenda poliédrica vai ter quantas faces? Ela tem uma base embaixo, uma base superior, então é contado, essa é a primeira face. E depois eu tenho um prisma com 5 lados e mais uma pirâmide com 5 lados. Se eu tenho 5 lados na pirâmide, mais 5 lados no prisma, eu tenho 10. Mais uma base, 11. Então, essa tenda poliédrica, ela terá 11 faces. Se ela tem aquele triângulo ali em cima dela, aqueles triângulos ali que formam a pirâmide, então a mesma quantidade de faces será a mesma quantidade de vértices. Então, se eu tenho 11 faces, eu vou ter 11 vértices. E para mim achar arestas? Para mim achar arestas, é só eu pegar a quantidade de lados que eu tenho vezes 2. Então, eu só posso pegar as faces laterais. Se eu pegar as faces laterais, eu vou contar 10 faces. Vezes 2, teremos 20 arestas. Nessa conta, a face que é a base desse poliédrico, ele não conta. Então, só vou contar as laterais. Ele tem 5 lados no prisma e 5 lados na pirâmide. 5 mais 5, 10. Vezes o dobro, então vezes 2, serão 20 arestas. A B fala o seguinte: imagine como seria uma tenda poliédrica quadrangular e determine o número de faces, vértices e arestas desse sólido. Então, ali em cima a gente tinha uma pentagonal. Essa figurinha que está aí, ela é 5 lados. Agora ele fala, imagine uma quadrangular. Olhando na tabelinha anterior, a quadrangular terá 4 lados. Ou seja, vai ter, essa prisma terá 4 lados, essa pirâmide terá 4 lados e uma base. Se eu tenho 4 lados no prisma, 4 lados na pirâmide e uma base, que é a parte inferior, eu terei 9. E as vértices? As vértices será a mesma quantidade das faces, ou seja, 9. E as arestas, é só eu pegar todas as laterais, todas as faces laterais, ou todas as bases desse polígono. Eu tenho um prisma, né? Nesse caso do exercício B, ele está falando quadrangular. Então, eu tenho um prisma que tem 4 lados, eu tenho um triângulo que tem 4 lados. Então, ou seja, 4 mais 4, 8. E as arestas são sempre o dobro. Então, 2 vezes 8, 16. Ou seja, se for uma tenda poliédrica quadrangular, terá 16 arestas. A letra C fala o seguinte: quantas faces, vértices e arestas teria uma tenda poliédrica decagonal? Ou seja, olhando lá na tabelinha da página anterior, decagonal significa 10 lados. Ou seja, a minha parte do prisma terá 10 lados e a minha parte da pirâmide terá 10 lados. E eu vou ter uma base.
Então, quantas faces eu vou ter? Se eu tenho 10 no prisma, 10 na pirâmide, e uma base, e uma faces, a minha quantidade de vértices será a mesma quantidade das faces, ou seja, será 21 vértices. E quantas arestas? Se eu tenho 10 lados no prisma e 10 lados na pirâmide, eu vou ter 20. E a quantidade de arestas é o dobro. Então, 20 vezes 2, eu vou ter 40 arestas. Pessoal, aqui é importante agora vocês entenderem a relação de Euler. A relação de Euler é o quê? V mais F é igual a A mais 2. Vocês vão usar isso aqui para fazer as atividades, tá? Por isso que eu estou passando aqui para vocês. Onde o V é a vértice, o F é a face e A é a aresta. Então, ou seja, para satisfazer a relação de Euler, vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Então, as atividades para vocês aí responderem, tá bom? Para responder na apostila, na página 419, vocês respondam o teste. O teste tem 1, 2, 3 e 4. Então, vocês respondam na apostila mesmo o teste. E as demais atividades desse módulo 4 aqui, que são dos prismas e pirâmides, eu vou passar para vocês no plural. E vocês vão responder lá no plural, tudo bem? Tenham uma ótima semana a todos. Cuidado para comer muito chocolate. Nasce muita espinha, tá bom? Cuidado aí. Cuidado com um monte de espinha. Principalmente as meninas, né? Que são mais vaidosas. Então fiquem em casa, tá? Saudade e aquele abraço de longe para vocês, tá bom? Se Deus quiser e Ele quer, logo estaremos de volta na sala de aula aí, pra gente ter aqueles momentos gostosos com a matemática, tá bom? Um abraço e até logo!